Bom, quer dizer que no caso do petróleo, uma destilação simples como essa aqui não funciona. Não dá para separar líquidos que têm ponto de fervura, ebulição muito próximos, não é isso? Exatamente. No caso do petróleo, as substâncias vão entrar em ebulição quase ao mesmo tempo. E a destilação simples não dá conta da separação. Bom, então como é que faz? Usa uma destilação mais sofisticada? É isso mesmo, Clóvis. E essa destilação mais sofisticada chama-se destilação fracionada. Venha cá, veja esse aparelho. Ele é muito parecido com o da destilação simples, mas ele tem essa coluna em cima do balão de destilação. E dentro dessa coluna tem um monte de pontas, que é para aumentar a sua superfície. É nessa superfície que ocorrem várias destilações, uma depois da outra. Neste caso, o vapor que vem do balão é uma mistura de água e metanol, mas é mais rico em metanol, que é mais volátil. Isto é, tem o ponto de ebulição mais baixo. Bom, olha, por que você não usa chama para aquecer o balão? Essa é uma boa pergunta, Clóvis. A gente não pode usar chama para aquecimento porque o metanol é inflamável. Por isso tem que usar o aquecimento elétrico. Ah, entendi. Bom, e agora, o que está acontecendo? O vapor que se forma agora vai ser ainda mais rico em metanol. Isso continua à medida que o vapor vai subindo na coluna, até que no final, em cima, só sai o metanol. Eu posso cheirar para ver se é metanol? Não, Clóvis, você não deve cheirar um produto químico assim, direto debaixo do nariz. Destilação fracionada nada mais é que fazer várias destilações simples, só que tudo no mesmo lugar. É só pegar uma coluna alta e pôr em cima de um vaso de destilação. Imagine que as bolinhas vermelhas são uma substância e as bolinhas azuis são outra. As duas com pontos de ebulição muito parecidos. Só que o ponto de ebulição da substância de bolinhas vermelhas é um pouquinho menor. Quando a mistura é aquecida, as bolinhas vermelhas e azuis vão virar vapor juntas. Só que uma vira um pouquinho antes, as bolinhas vermelhas, pois seu ponto de ebulição é um pouquinho menor. Isso significa que no vapor formado existe mais partículas da substância representada pelas bolinhas vermelhas. Como a coluna é grande, a parte de cima é mais fria e o vapor vira líquido. Só que acontece uma coisa, vem subindo mais vapor quente. Então, o líquido ferve de novo. Nesse vapor vai ter também mais substância que tem ponto de ebulição mais baixo, ou seja, as que são mais voláteis, as bolinhas vermelhas. Ou seja, quando chegar lá em cima, só vai ter a substância formada pelas bolinhas vermelhas. Ah, agora eu acho que eu estou entendendo melhor aquela coluna da refinaria de petróleo. Você lembra? Como será que a gente separa os produtos derivados do petróleo? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já entendi. O petróleo é aquecido embaixo e o gás é o primeiro a sair lá em cima, porque seu ponto de ebulição é menor e por isso ferve primeiro. Depois vem a gasolina, que vai ser usada nos carros. Aí, a nafta e depois o querosene do avião. O diesel do navio e do caminhão já demoram mais tempo para entrar em ebulição. Que interessante! Já vimos anteriormente que uma mistura ar-gasolina produz na descarga dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água. Isso ocorre porque a gasolina é composta por carbono e hidrogênio. O carbono reage com o oxigênio, formando o dióxido de carbono. O hidrogênio reage com o oxigênio, formando o vapor de água. Vimos também que em uma combustão real há uma pequena sobra de oxigênio na descarga, e ela aumenta quando a mistura está com excesso de ar. Se for acrescentado álcool à gasolina, o combustível resultante passa a ser um composto que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso porque a molécula de álcool já contém uma pequena quantidade de oxigênio incorporada. Agora veja o que acontece com a reação de combustão nessa nova condição.
Quando a mistura gasolina-álcool é queimada, o excedente de oxigênio presente no álcool é expelido na descarga, pois não havia previsão de combustível para queimá-lo. O sensor de oxigênio informa rapidamente a presença excessiva desse elemento, reconhecendo o empobrecimento da mistura. O controlador recebe a informação e aumenta a quantidade de combustível injetada nos bicos, para que o oxigênio seja consumido e volte à concentração ótima. Um novo equilíbrio é estabelecido e o sistema, a partir desse momento, reconhece qual é o tempo de injeção adequado para essa nova mistura gasolina-álcool utilizada. De gasolina. Tem que ser certinho, tá? Certo, agora é completar com água com sal, mas como eu não tenho sal, vou completar com água pura, até dar 100 ml. Ok, é pura. Balança os dois para misturar, tira a pressão, deixa ela descansar. Como vocês podem ver, Aí que ela separa a gasolina. Como a gasolina passou um pouquinho, 50% aqui é a água, que desceu, que a água é mais pesada. 10% que está de 50 ou 60 é o álcool, e os 40 que sobrou é a gasolina. Gasolina boa. Se a diferença fosse 70 ou 80, a gasolina estava adulterada. Ou abaixo de 60, o teor de álcool na gasolina estava mais que a porcentagem de gasolina também adulterada. ok.